Pronto, gravando. Arro, mulheres, salve o fogo sagrado. E a presença divina em nós, que sejamos esse recipiente para receber da vida, receber da Mãe Cósmica, do Pai Eterno. Pai, Mãe, Deus, Deusa, Alfa, Ômega. A nutrição que nós precisamos. E nós recebemos a nutrição à medida que nós esvaziamos o nosso cálice. Esvaziamos o nosso coração do passado, de mágoas, para que a gente possa avançar. A Cris, eu acho que a Cris não estava na última aula, né, Cris? Então, senti só falta quando te ver agora. Que bom que você está aí ao vivo com a gente. E gratidão por todas. Não E vou fugir tão cedo, vamos. não. Não entendi. Não entendi. Não vou fugir cedo, não. Não vou fugir de Isso, você. isso. Mulheres, eu estava refletindo muito sobre o que a gente falou ontem, né? E sobre situações que eu alcancei dentro de mim. Quando a gente vai acordando para a realidade, a gente vai deixando de dar tanta importância ao nosso eu. A Cris está com o vídeo dela aberto aqui. Deixa eu mudar aqui. Eu não sei como que vocês estão enxergando. Tá. Assim melhor. Tinha que mudar aqui isso. Ficou ótimo agora. A gente vai deixando de dar tanta importância ao eu e vai dando uma importância maior ao nós. Isso não significa que a gente não vai cuidar de nós. Isso significa que nós estamos nos amando de verdade. Nos amando de verdade. Quando nós temos esse hábito, esse vício de isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, nós estamos muito doentes. Muito doentes. Muito doentes. Quando nós morremos, como diz aquela oração de São Francisco, morrendo que se vive, e para a gente entender isso, a gente precisa viver isso. Se a gente não vive, a gente não consegue entender. É igual dançar, você explicar para outra pessoa, olha, você vai dois para lá, dois para cá. Se você não dançar, você nunca vai saber como é dançar. Né? A mesma coisa, se você não provar uma fruta, você nunca vai saber o gosto dela. Por mais que a Alessandra perguntou qual era o gosto do pinhão. Por mais que tenha explicação, não tem como a pessoa saber se ela não provar o pinhão. Né? Então, quanto mais a gente vai acordando para a realidade, mais neutra a gente fica, mais silenciosa a gente fica, a gente deixa de entrar em conflitos, que a gente não polariza, a gente, por exemplo, hoje quando eu venho dar aula aqui, eu venho
querendo saber como vocês estão e o avanço de vocês. É como se não existisse o eu. Compreendem? Como era antes? Antes, eu era o foco mais importante. O que eu ia falar, o que eu. Agora, eu não sou o foco. Vocês são o foco. Então, o meu eu morre para dar lugar ao todo. Isso não significa que eu não me cuido, que eu não tomei banho, não me perfumei, passei um rímel, tô com uma roupa linda, tô gostosa, mudei minha mesa, minha decoração, tá tudo lindo, maravilhoso, que eu amo. Endinheirada, enriquecida, saudável, com a tireoide curada. Né? E a gente foi educado ao contrário. A vida que eu levo hoje é totalmente diferente de tudo que eu imaginei. Porque eu já fui uma mulher que eu corria atrás do dinheiro e quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. E eu queria ter sucesso, eu queria ter uma mansão daquelas todas quadradonas. Hoje eu olho aquilo, eu tenho pavor. Pavor. É uma coisa mais aprisionante do que isso. Né? Eu quero uma casinha de telha, que eu olhe para a telha, olhe para as madeiras, como eu ficava no celeiro lá em São Francisco Xavier. Deitava na rede, às vezes, lá com os cachorros, né? Eles ficavam em volta, eu olhava e falei, gente, o que a gente precisa mais disso? Não precisa mais de nada para ser feliz. Que a felicidade está dentro de nós, está nessa completude. Né? E fazendo o que é importante para nós. O que é importante para mim? Criar. Eu preciso criar. Eu preciso ter espaço e condições de eu criar, inventar coisas. Quero inventar, ter ideias, criar coisa nova, fazer coisa diferente, testar, errar, não deu certo, muda tudo de novo. Eu gosto de fazer isso desde criança. Né? Enquanto minhas irmãs brincavam de boneca, eu ia lá para trás da casa da minha avó, que tinha uma casinha de guardar ferramentas, e eu abria, era tudo escuro, então aquele mistério me seduzia, e eu via que tinha martelo, tinha serrote, tinha pedaço de pau, então eu ia pegar as coisas, inventar coisas. Então, desde criança, eu sou uma inventora, uma criativa. Eu não aceitei os brinquedos sociais. Né? Eu pegava a cadela, eu ia subir a montanha. Tudo bem para quem ficou brincando de boneca. Tudo bem. Eu fui uma excelente mãe. Eu tive parto normal, eu me preparei para isso. Eu recebi Chantala 9 meses de uma terapeuta para fazer um parto normal maravilhoso. Eu amamentei meu filho, ele foi beber água aos 6 meses. Antes era só peito, nem água eu dava. Meu filho nunca teve doença. Cuidava, ele dormia bem, era tudo maravilhoso. Não brincar de boneca não me fez uma mãe ruim, ou que não soubesse lidar com meu filho. Não, tem que brincar de boneca para exercitar a maternidade. Lê, 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 lá, lululu. Então, quantas coisas a gente foi comprando, aceitando, vivendo, que não tem nada a ver conosco. Né? Quando eu queria trabalhar com criação de animais, o meu marido falava: Não, mas você é mulher, isso não tem nada a ver com você, isso é coisa de homem. Você vai procurar um trabalho de secretária, botar uma roupa bonitinha, um taier no negócio. E eu fui, um mês eu fiquei deprimida. E saí e comecei a trabalhar com criação de animais. E hoje estou aqui. Então, fiz um processo com a criação de animais, onde eu aprendi um monte de coisa sobre mim.
sobre os animais, sobre o não verbal, né? Aí depois fui fazer os sabonetes, depois comecei com a PNL, com a hipnose, com o coach, com a constelação, palestrando. Fui convidada a fazer palestra numa empresa e dei a palestra na empresa, foi maravilhosa para muita gente. E no dia seguinte eu tive certeza que eu não queria fazer palestra em empresa, porque eu ia querer convencer as pessoas a saírem das empresas. Então eu falei: esse não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Então eu comecei a ir para a natureza, né? Eu dei palestra no Banco Sul-América, já para 4 turmas. E no dia seguinte, a palestra motivacional. E no dia seguinte, a gerente do RH me ligou e falou: Carla, estou fazendo questão de te ligar e não de te mandar um e-mail, porque em todos os andares do Sul-América só se fala em Carla de Araújo. As pessoas estão extremamente alegres, motivadas e tal. Mas o próximo passo seria voar. Então eu falei: não vai, eu não quero estar dentro de um concreto. Né? Então, ontem eu estava falando para vocês sobre os contrastes. Então, entende? Eu dei palestra num concreto, não é isso? E dei palestra lá na montanha, em meio ao gramado, debaixo do céu. E pude ter esse contraste, o que eu gosto, o que me faz bem, o que me nutre. Não é o que a sociedade disse para mim que eu tenho que ser. Porque eu sou mulher, eu não posso rir, gargalhar, que é feio. Não é isso? Então, o que nós aceitamos como mulheres e como homens também, porque os homens estão sob esse jugo de que eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que fazer dessa forma, que são formas copiadas. E não há silêncio. Então, quando nós vamos acordando, nós vamos percebendo que o silêncio é a coisa mais importante. O silêncio entre as frases, o silêncio entre as palavras, o silêncio muitas vezes para permitir que o outro se ouça, o silêncio para meditar, e podemos meditar no barulho também. Né? Às vezes aqui eu vou lá fora só para ouvir o barulho e me treinar a não ficar incomodada. Bem, vamos lá para fora agora, me expor ao barulho, expor o meu corpo ao barulho e me governando de forma a me corrigir caso eu fique irritada. Então eu vou buscando o neutro, o neutro, o neutro. Eu vou me exercitando a estar em paz, tanto no silêncio quanto no barulho. E uma das coisas mais importantes que eu considero, antes da gente hoje fazer uma outra vivência do alinhamento, né, da autoleitura, do alinhamento energético, é não ficar correndo para ser alguém. Ser quem você é agora. Porque você já é tudo o que você precisa ser agora. Então, quando a gente quer ser alguém,
esse alguém que nós já somos, ele fica triste. E isso tem a ver com a nossa criança interior. Não vamos confundir da gente ter objetivos. É óbvio, se a gente acorda de manhã e a gente não tem um objetivo. Mas esse ser alguém, ele foi comprado. Ele é fruto de uma hipnose coletiva. Porque você já é quem você é. Você precisa apenas soltar tudo que você não é. Todos os condicionamentos. Todos os condicionamentos que nós fomos absorvendo de nossa trajetória, do que os outros achavam que a gente tinha que ser, da maneira que a gente tinha que ser, do jeito que a gente tinha que fazer as coisas. E nós não exercitamos e deixamos fluir a nossa natureza de ser. De ser natural. Ser natural. Né? Então a gente acha que tá com o cabelo assim assim, a maquiagem assim assim, a boca esticada assim assim, com os lábios enormes, as unhas assim assim, que é isso que vai nos dar magnetismo, quando na verdade o que nos dá magnetismo é o nosso alinhamento interior. É óbvio que a gente vai se cuidar. Quem se ama se cuida, tá limpa, tá cheirosa, tá bem arrumada, pode ser simples ou mais sofisticada, mas está bem, né? Sabe se postar nos lugares, né? Quando, na época, eu fazia na casa espírita, fazia caravana de rua, fazia outros trabalhos de o que a gente chama de caridade, eu não ia com uma roupa sofisticada, eu ia com uma roupa simples. Para dentro daquele contexto, para aquele lugar. Então, eu colocava uma sandália, um tênis, uma calça jeans, uma blusa, uma camiseta e estava bom aquilo. A roupa estava limpa e eu estava ali. Eu não estava chocando ninguém, entrando nas comunidades, não é isso? É diferente quando a gente vai em outro lugar que requer um outro tipo de vestuário, de roupa, de vestimenta. Agora, o teu magnetismo, ele é o mesmo, estando com uma roupa simples, estando com uma roupa sofisticada. No outro dia, a moça do brechó teve aqui em casa, porque eu dei um objeto para ela, grande, e precisava vir com o marido, com o carro, com a picape, não sei o que, pegar, e veio. E ela entrou aqui em casa. Quando ela abriu a porta, quando ela entrou aqui na sala, ela falou assim: Nossa, mas que lugar aconchegante! Como é bonito, como é gostoso, como é cheiroso. Nossa, que paz! Aí olhou para uma, não é, meu amor, que paz, Carla, eu também. Ela não parava de falar isso na minha cara. Aí nós fomos na cozinha, mostrei para ela a casa lá fora, ridículo, os gatos e tal, e tal. Carla, eu estou encantada. Então, aqui é uma casa que tem 50 anos, é uma casa simples, mas é uma boa casa, é uma casa que tem aquela construção, né, boa, sólida, né? Tem as divisões de quarto, sala, cozinha, tudo assim de antigamente, que é gostoso da gente estar também, é diferente, né? Porque a gente tem essa memória, mas é uma casa simples. Uma casa simples, não tem nada demais. Mas nós podemos fazer da nossa casa em qualquer lugar. Da mesma maneira, quando chegavam em Búzios, abriam o portão, nossa, que paraíso.
Entrava na minha casa. Gente, que casa é essa? O que é isso, essa casa? Extraordinária, ampla, clara, arejada. A Cris foi lá, né, Cris? A Cris foi logo no início, que a casa ainda estava muito acabada por fora. Em Mas a casa Jacareí e fui em Búzios foi. também. Hã? Fui em Jacareí na primeira vez, sua casa primeira, e depois em Búzios. Puta É, transformação. Então, em qualquer lugar, nós podemos criar e nós podemos colocar do nosso jeito. Agora, se você não cuida nem de si, você não vai cuidar do lugar. Ou então você vai ser daquela pessoa que cuida do lugar e não cuida de si. Que é para todo mundo achar bonito, mas você por dentro está toda bagulhada. Então, ser quem você é agora, seja quem você é agora. Porque você tem tudo que precisa para você fazer o que você precisa, do jeito que você precisa. Com as qualidades que você tem e com as capacidades que você tem. O que você está esperando? Você está esperando chegar à perfeição? Você nunca vai fazer, se você quiser a perfeição. Você precisa fazer massivamente o imperfeito. Beleza. Cada live que eu faço, falta alguma coisa, eu esqueço de falar alguma coisa, eu poderia ser melhor em alguma coisa. Todas elas, se eu for olhar, eu vou. Ah, eu podia ter falado isso aqui melhor, podia ter explicado isso aqui melhor. Ah, isso aqui eu podia ter. Eu não assisto, né? Eu coloco lá e não assisto mais. Muito raro eu assistir. Algumas eu assisti, mas normalmente eu não assisto. Mas sempre pode melhorar. Tudo sempre pode melhorar. E a gente fica correndo atrás da perfeição. Ah, Carla, eu ainda não comecei porque eu não me sinto pronta. Começa do jeito que você está, né? Começa quase pronta. Eu lembro que quando eu fui fazer em 2009, 9 ou 10, a formação em constelação familiar, que eu fiquei num imersivo durante 19 dias. E aqui, ó, eu já tinha deixado um workshop de constelação familiar rodando e enviando os convites. Então, quando eu estava lá fazendo a formação, eu já tinha pessoas se inscrevendo no meu workshop de uma consteladora que eu ainda não era. E o que eu estava fazendo com isso? Eu estava queimando a ponte. Filha, ou você anda para frente, porque para trás a ponte queimou. Não tem essa de falar, eu não sei, não tenho experiência. Não, você vai fazer o curso, você vai lá e você vai constelar. E quando eu voltei, eu fui lá, tinha um grupo, eu acho que um grupo de 12, 14 pessoas, e eu constelei, e o trabalho foi maravilhoso. Foi lindo, eu me diverti muito, foi muito maravilhoso. Foi na casa de uma conhecida minha, que ela tinha uma casa grande, com uma área, hoje a gente chama de área gourmet, naquela época a gente não chamava de área gourmet, né? Era um telhadão lá, uma cobertura que tinha uma churrasqueira, que tinha um espaço, e a gente afastou, botou as cadeiras e a gente fez as constelações ali. Então, se você não se posicionar na sua vida, e é agora que eu vou, e eu vou fazer como eu estou, né? Você nunca vai fazer. Comece. Comece, comece, comece. Comece. Quando eu recebi o orçamento do dentista em 2020, que o meu tratamento ficaria em 80 mil reais, eu falei, gente, esse homem é ladrão.
E hoje eu vejo que não era. Custou 100 e pouco, porque foi passando, foi mudando, foi quebrando outras coisas, foi arrumando. E veio dentro de mim: Carla, começa. Você vai começar por uma extração. Uma extração custa R$ 280 naquela época. Começa. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu falei para mim, eu quero tudo, né? Que eu queria trocar o carro, eu queria não sei o quê, eu queria fazer o dente. Aí eu parei e falei, como eu falei anos atrás, eu quero tudo. Então eu fiz o dente, fiz a boca toda, eu troquei de carro, eu mudei de casa e não me faltou nada, porque eu comecei. 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 Então começa agora a realizar o que você quer. Mesmo que você tenha essa ideia idiota, imbecil, que é uma coisa boba. Ninguém vai. Acho que ninguém vai querer. Comece. Porque o teu dom, o teu talento, esse primor que você traz para o mundo, para a terra, ele quer florescer. E o ego, e hoje em dia, principalmente pelas redes sociais, não é isso? Pelas redes sociais, você entra no modus operantes de eu não tenho tanto quanto aquela pessoa, eu não sou tão pontinho, pontinho quanto aquela pessoa. Eu não falo tão bem quanto aquela pessoa, eu não li tantos livros quanto aquela pessoa. Eu não tenho um tamanho de fazenda igual aquela pessoa que cria cavalo. Eu não tenho um tamanho para fazer horta igual aquela pessoa que tem. Então eu acho que eu não vou fazer, não. E todo grande negócio, toda realização começou pequena, começou com uma ideia. Começou com uma ideia. Agora, o medo de se expor à nossa própria imperfeição, que está em processo de desenvolvimento e que nunca vai ser perfeita. A Débora tem um sítio que ela planta, que faz as coisas com as crianças, com a escolinha. Eu aposto que todo dia ela está pensando no que ela vai inventar, no que ela vai criar, como que ela vai expandir, como que ela vai fazer. Ela não fica parada. Porque ela vive no imperfeito o tempo todo. E ela vai criando condições de sempre crescer, melhorar, ampliar, expandir, facilitar, tornar mais leve. Não é isso, Débora? Então, aqui em casa é a mesma coisa. Como pode ser mais leve? Bota uma portinha ali para o cachorro não passar. Como pode ser? Bota o gato lá para trás. Que ótimo, ninguém não tem mais pelo na minha cama, nos meus móveis, onde eu sento. Como pode ser mais leve? Como pode ser mais leve? Então, nota o seguinte: onde você permite que o seu pensamento fique, se você deixar ele ficar rodando na autocrítica, você vai ser uma pessoa infeliz toda a sua vida. Se você começar a governar os seus pensamentos, direcionando eles para o que você quer, para as perguntas, para os decretos, para as limpezas, né? Eu amo você, olhar para você, cuidar de você com amor, ter paciência com você, falar de forma amorosa com você. Você vai mudar a sua vida muito rapidamente. Muito rapidamente. Agora, enquanto você tiver esse medo do que as pessoas vão achar, que você não é perfeita,
que você não tem o espaço. O primeiro workshop que eu dei foi na sala do meu apartamento, que era menor do que essa. É. Eu já tive uma participante de um retiro meu na montanha, e a casa da montanha era bem rústica, né? E ela me chamou para conversar lá fora no segundo dia e falou: Carla, eu estou impressionada com o seu trabalho. Porque eu sou palestrante, eu faço workshops e tal, em hotéis 5 estrelas, coisas assim mirabolantes, caríssimas. E eu estou vendo aqui como você trabalha, como tudo é simples, como tudo funciona, e a força que você tem, o magnetismo que você tem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso mudou a minha maneira de ver as coisas. Né? Então, a gente não precisa de coisas externas para fazer o que a gente veio fazer. A gente precisa começar o que a gente tem internamente. O nosso mundo interno vibrando corretamente, nós vamos nos associar vibracionalmente, energeticamente, com pessoas, situações, ocasiões que vão manifestar isso que a gente quer. Se você estiver aberta como um recipiente. Aberta para sua mãe, aberta para o seu pai, aberta porque abriu a chave do cadeado enferrujado que não perdoava, não soltava o ex-marido, né? A ex-amiga, qualquer ex. Se você não consegue parar e fazer silêncio, como eu estou fazendo agora, por exemplo, se te dá inquietação de precisa se olhar para curar isso. Imagina que quando eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Quando eu bebia, fumava 4. Eu acordava, eu sentava na minha cama ao acordar, já pegava o cigarro que tinha na cabeceira e acendia. Quando eu ia ao banheiro, eu fumava. Quando eu fazia sexo, eu fumava também, junto. Fazendo sexo e fumando. Já viu isso? Eu já, muitas vezes. Eu fumava o dia inteiro. Tamanha a ansiedade, a desconexão, o sofrimento, a neura. Então veja onde está tudo isso. Foi dissolvido. E no lugar tem mais consciência, mais amor, mais perdão, tem alinhamento familiar. Alinhamento do campo mórfico familiar. Então, ontem, uma mulher, Carla, eu fiz constelação no mês 6, tal, estou com bastante consciência, mas ainda está assim, 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 assim. Bem, o campo familiar, ele está se movendo de forma diferente agora com ordem. E para cada pessoa é um time. Ok. Agora, o que você está fazendo para ensinar a sua mente a pensar corretamente? Você sabe pensar corretamente? Vocês sabem pensar corretamente? Vocês exercitam o pensar corretamente? Não foi? Eu não falei que antes de ir para São Chico, na quarta-feira, fui na terça, não teve nada, pensamento nenhum. Na quarta-feira já começou a vir pensamento.
Ah, e se o carro quebrar? Ah, e se o carro quebrar, eu conserto. Qual o problema? Qual é o próximo pensamento, por favor, de pânico? Pode mandar para ver o que é. Estou curiosa. Então, se você não tiver esse domínio da tua mente, ela vai fazer com você o que ela quiser. Ah, porque o meu medo, a minha angústia é minha angústia? Você tem procuração da tua angústia? Você tem procuração do teu medo assinado em cartório? O seu medo. Então, enquanto você falar de forma incorreta, pensar de forma incorreta, né, o campo da constelação está agindo. Que quando a gente começa a constelação, a nossa família está toda em desordem. E ao final está em ordem, tá? Como é que você está se sentindo? Ah, estou me sentindo leve, estou me sentindo bem, expandiu mesmo. Ok, agora você vai se trabalhar na tua mente, no seu coração, no perdão, na ação, na atitude. Vai limpar a tua casa, vai tomar um banho direito, decente, se lavando decentemente. Não é tomando banho rapidinho, nem pensa no banho porque quer ver não sei o que aconteceu com o vizinho. A pessoa não cuida dos seus objetos, não cuida da sua. Não estou falando dessa moça, tá? Estou falando a pessoa, genericamente. Não cuida dos seus objetos, não você. Tá tudo jogado em casa, tá tudo bagunçado. Ah, eu não sei onde está isso, não sei onde está aquilo. Tem comida estragada na geladeira, a pessoa nem sabe. Porque ela não tem governança da sua vida. Então, nota, correr atrás de algo é um equívoco muito grande quando a gente não tem governo nem do que está acontecendo agora. Às vezes a mulher quer que o filho ou filha sejam aqueles altos cargos e estejam muito bem na vida, mas agora ela não está dando atenção como deveria para eles. Atenção de verdade. A mãe de verdade, o exemplo de verdade. Exemplo, não é o que você está falando e mandando eles fazerem. Mandando, né? A mãe pode mandar, não é isso? O pai pode mandar. Mas não é o que você está mandando eles fazerem. É o que você está fazendo, da maneira que você está fazendo, como você está fazendo. Se você sabe frutificar e se você sabe passar por uma praga. Eu sou uma pessoa que eu sei ganhar e sei perder. Eu sei ganhar e sei perder. Se você só sabe ganhar, o que você está aprendendo na tua vida? Nada. Você não sabe passar por momentos difíceis? Você não sabe passar por provações? Não, eu só sei ganhar. Você é uma criança que não cresceu. Eu só sei ganhar. Quando acontece alguma coisa, eu me desequilibro, eu me desestabilizo, eu fico nervosa, e aí eu fico deprimida, e aí tudo aquilo. E eu começo a gritar com as pessoas, eu me destempero, porque eu não sei passar por desafios. Só quando as coisas estão boas que eu estou bem.
a vida, ela vai quebrar a gente em 1000 pedaços, até que a gente pega esses 1000 pedaços e jogue fora. E vê o que sobra. Certamente o que sobrar vai ser o eu sou. Vai ser o eu sou. E organizando a nossa vida de dentro para fora. Né? Vocês lembram quando eu me mudei para Búzios, a confusão que o Cristo, os cachorros faziam, o quarto que eu separei para eles, que não tinham onde prender, o acordava de metal, estava tudo picado, que o Cristo picava tudo. Eu ia lá, limpava, doava, isso aqui joga fora, vai fazer, agora faz a tela do canil, agora ajeita aqui, agora tira do quarto, e vai ajeitando, e no final, como ficou? Né? Então, a gente vai pegando o caos que tem a ver com o nosso caos, o caos do mundo, o caos, e vai transformando, vai limpando, vai liberando. Então, o que você tem feito com o seu caos? Então, ficar pensando no caos, ele só te traz mais preocupação e mais caos. Né? E tem pessoas que ficam a vida inteira assim. A vida inteira. Cada vez criando mais caos. Então, caos? Qual é o segredo? O segredo é a gente neutralizar e eliminar as causas que a gente faz que criam os problemas. Então, cada desafio, cada problema que a gente está vivendo, fomos nós que criamos. E se eu não eliminar a causa, eu vou resolver esse problema e vou criar outro. Então vamos limpar com o cinturão eletrônico tudo isso. Eu sou o cinturão eletrônico e qualifico todas essas energias. Então, para mulheres que estão mais sobrecarregada, mais aquele você precisa olhar mais para dentro e pedir a limpeza. Olhar para esse peso. Chama Violeta, purifica tudo isso em mim agora. Eu quero, eu permito, eu agradeço. Se você sente muito medo, chama Violeta, limpa em mim todo esse medo. Faz a oração, Pai, dissolve todo esse medo. Dissolve todo esse medo. Para que eu seja quem eu sou. Para que eu faça o que eu vim para fazer. Que eu faça o que eu vim para fazer. Hobby. Então, o hobby, gente, o hobby, né? O meu hobby é plantar flores, fazer jardins, mexer com decoração, que eu adoro. Coisas que a gente esquece a hora, esquece a fome. Quando você vê, são 5 horas da tarde, você nem sentiu fome. Tomou café da manhã, e nem sentiu fome, esqueceu. E eu esqueci o celular, nem peguei o celular hoje. Eu estava tão assim arrumando as coisas aqui. É isso que é um hobby. E isso é estar presente.
que você esquece de tudo, inclusive de você. Não existe o eu, o ego. Existe o fazer algo que está te nutrindo. E nós precisamos fazer isso. Sempre, muito, muito. Né? Eu tenho o hábito de ir no horto. Eu vou muito no horto. E, por exemplo, se eu for aos domingos lá, eu vou qualquer dia, mas quando eu vou aos domingos, eu vejo muitos homens sozinhos comprando plantas, mulheres sozinhas comprando plantas, casais comprando plantas, famílias comprando flores, comprando, né? E aqueles homens assim, com um carrinho cheio de sementinhas para fazer horta. Então é um hobby deles, meu também, né? Aí eu chego, vou passar o adubo, vou passar o para matar o bichinho que está comendo, vou arrumar, vou trocar de vaso, aí vou mexer na terra, vou lavar as unhas que ficou cheio de terra, ou então vou botar a luva. Né? Então você está fazendo algo que te encanta, que você gosta, que você se sente bem. E isso, ó, eleva a tua energia. Aí é nessa hora que você tem uma ideia boa para o teu trabalho. Aí você acha que para você crescer com o teu trabalho, você tem que ficar pensando no teu trabalho. Não! Você precisa relaxar. E você relaxa quando você está se divertindo. Né? Se divertindo com algo que você gosta. Aí você tem uma ideia. Quando você está contemplando algo que você gosta, uma criança, um animal, uma situação que você olha e fala: nossa, como a natureza é maravilhosa. Como pode essa criança, né? Quem é mãe, eu olhava para o meu bebê e falava: nossa, como que essa coisa tão perfeita saiu de dentro de mim? Como foi feito os dedinhos, a unha? É tudo tão incrível. Então você contempla um quadro, contempla uma harmonia. Então, quanto mais você dirigir a sua atenção para o harmônico, mais harmônica você vai ficar. Então, eu já fui uma pessoa que durante 7 anos eu só pensava em Miss Suicidar, gente. Quando eu abri o olho ao acordar, era uma enxurrada de pensamentos negativos e começava novamente, mais um dia, o meu inferno. O meu inferno. E eu queria dormir, porque dormindo eu, né? E aí quando eu acordava era aquele inferno. Aí eu ficava pensando como que eu ia me matar, como que o meu filho ia ficar sozinho, como que eu ia fazer isso. Eu acho que eu ia abrir o gás do fogão. Não, vai ser com uma faca. Se eu só ficar, vocês imaginam um negócio desse? Não, Carla, eu não consigo imaginar você assim. Pois é, mas eu já fui assim. Eu já fui assim. Extremamente carente, extremamente passional, ciumenta, né? Possessiva, todas essas energias não qualificadas. Né? Porque eu fui direcionando o meu pensamento, educando a minha mente, mudando a minha identidade. Mudando a minha identidade. E é por isso que hoje o meu foco no meu trabalho, no meu ensinar, no meu passar, no meu contribuir, ele está em mudança de identidade. Que a gente precisa olhar o campo familiar, né? Que de onde veio a nossa noção de identidade? Veio da família. Veio de vidas passadas, é óbvio. E nós temos que trabalhar o espiritual, o familiar, o emocional, o comportamental.
Então, para a moça que me perguntou, eu fiz constelação e tal. Bom, você tem que trabalhar o espiritual, o mental, o emocional, o comportamental, o familiar. Ou nós estamos aqui a passeio? Não, Carla, eu não queria fazer nada disso. Eu quero ser feliz só. Filha, não dá. Não dá para ser feliz se você não se trabalhar para limpar todo esse lixo que nós trouxemos. Todo o lixo. De achar que você não é capaz, de achar que você não cabe nos lugares, de achar que você é feia, de achar que você é bonita demais, de ter vergonha da tua feiura, ter vergonha da tua beleza. Eu conheci um rapaz que ele tinha uns olhos azuis, Sophia Loren, e ele só andava de óculos escuros. Ele tinha pavor que as pessoas olhavam para ele, achando bonito. Então ele se escondia o tempo todo. Pode uma coisa dessa? Então a pessoa se acha feia, se esconde, se acha bonito, se esconde. Essa é a nossa sociedade, do jeito que está. Apresento-vos a nossa sociedade. Né? As crianças agora é autismo nível 1, criança sendo medicada, criança de 5 anos, 6 anos sendo medicada. E a mãe, filho, fica aí quietinho, toma aqui o celular da mamãe, tem esse joguinho aqui. Tum, 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 fica assim o dia todo. Aí quer que a criança esteja bem, esteja em paz, que durma bem, que consiga focar para fazer o exercíciozinho do colégiozinho. Não, medica que fica quieto ali. Que aí eu posso fazer minhas coisas. Eu posso fazer minhas coisas. Então, o excesso de fazer coisas que a gente não precisa que gera isso. Aqui, ó. Não, fica ali que eu preciso fazer minhas coisas. Só que você faz 70% de coisas que eu não preciso. Né? Ontem a Carla falou da Vila Campo da Fartura. Eu vou querer ir morar lá também, Carla. Então começa desde já a minimalizar, a soltar 70%. Senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Se você acha que você precisa de tudo que você tem, ou que você pensa que tem, você está enganado. Está enganado. Você não precisa. É. E a gente já conversou sobre isso, que a nossa sociedade, ela criou essa maneira da gente se alimentar, fazendo várias refeições por dia, para deixar-nos ocupadas e presas na cozinha. E até mesmo odiando aquilo. Porque realmente prende. Não é? Você fazer o almoço, depois fazer o jantar, aí tem o lanche, tem o café da manhã, quem é que aguenta isso? Quem é que aguenta isso? Então, eu acordo de manhã, tomo meu de jejum e vou fazer uma comida feita na panela uma vez ao dia e o meu almoço é lá para as 3 da tarde, mais ou menos, quando eu sinto fome. Enquanto isso, se eu tiver fome, eu como uma fruta, como uma castanha, ou o que eu quiser comer ali no meio do caminho. Né? À noite, eu só faço um lanche muito leve. E aquela comida que eu fiz hoje, que vocês sabem o que é, normalmente legumes e o arrozinho basmati, aquela coisa assim, com ervilhas e tal, e abóbora e cenoura. Eu guardo na geladeira, no dia seguinte esquento em banho-maria e vou comer aquilo e não vou ter que fazer comida. Então, a liberdade que eu tenho é muito maior. Eu já fui mãe, eu já tive marido, já fiz almoço, jantar, lanche, pizza, tudo isso.
né? Na época que eu era criança, o que a minha mãe fazia? Toda quinta-feira era lanche, não era jantar. Aí era o dia que ela ficava livre de fazer o jantar. Toda quinta-feira era cachorro quente. Agora eu me lembrei, é cachorro quente. A gente adorava. Era o cachorro quente. Todo domingo meu pai fazia o churrasco. Às vezes ele fazia sábado, aí minha mãe adorava. Né? Às vezes minha mãe fazia o cozido. Minha mãe tinha um cozido famoso, naquele panelão que ficava a noite inteira cozinhando lá. Né? Mas já tinha essas mulheres, não, quinta-feira eu não vou fazer jantar. Isso assim. Então, esses aprisionamentos que foram criados por essas crenças e paradigmas que tem que ser dessa maneira. E você precisa encontrar a maneira que funciona para você, não é a maneira que disseram para você. É o que funciona para você. Ou você vai ficar vendo como que as pessoas fazem. E eu tenho que fazer igual? Tá? Então, vamos respirar profundamente, limpar com cinturão eletrônico? Eu sou o cinturão eletrônico e qualifico todas essas energias agora. Eu sou o cinturão eletrônico e qualifico todas essas energias agora. Eu sou o cinturão eletrônico e qualifico todas essas energias agora. Se você der prioridade ao que você gosta de fazer, até o que você não gosta muito de fazer ou não gosta de fazer, vai se tornar mais leve. E se você tiver o hábito de se perguntar como pode ser mais leve, 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 como pode ser mais leve. Ah, não, eu esqueço de perguntar. Então fica aí parada, sem a tua vida andar. Então, como pode ser mais leve? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais leve? A mente, ela precisa estar o tempo todo sendo administrada. Administrada, preste atenção, quem é que administra essa bagunça? Tem alguém aí dentro? Toque, toque, toque. Quem tá aí? Quem tá aí? A escuridão eletrônica? Né? O que titia falou que você tinha que ser e fazer? Quem tá aí dentro? Quem tá falando dentro da tua cabeça? É o teu pai, é a tua mãe ou é o seu eu? Entendeu, gente? As vozes. Tem o pai falando, tem a mãe falando, tem a tia falando, tem o professor falando, tem o ex-marido falando. Não é? Já não contei para vocês que o meu ex-marido falou para mim: Ah, você vai ler Freud? Você, cara, você, né? E um outro companheiro que eu tive quando eu me separei, ele falou com os meus amigos: Mas a Carla, ela vai ter que se prostituir porque ela não sabe fazer nada. Então, como que essas pessoas que eu convivi, que eu fui mulher, me viam, a visão que eles tinham de mim e o que eu me permiti estar com essas pessoas. Né? E os dois caíram num poço profundo depois que eu me separei.
Porque quem lhes dava energia era eu. Eu estava sendo a mantenedora da energia deles. E eu estava deprimida, doente, querendo me matar, tudo isso. Né? Então, quando eu cortei. Então, será que você está mantendo a energia de alguém achando que você precisa dessa pessoa? Então, gente, o buraco é mais embaixo, as coisas são profundas. Quem quer avançar vai ter que se olhar, vai ter que olhar de frente às suas sombras. Levanta a cabeça e olha a sua sombra de frente. Não, você não vai sair do lugar. Senão você vai ficar assistindo vídeo no YouTube de autodesenvolvimento o dia inteiro. Assiste o da Carla, assiste o do fulano, do Beltrano, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro, e não faz nada na tua vida. Nada. Não se olha, não se vê, só está fazendo barulho e absorvendo informação, informação, informação. Você não precisa mais de informação. Você precisa de silêncio, você precisa de conexão. Você não precisa de informação. Você já lotou de informação. Você precisa de conexão. Conexão. Né? Conexão. É isso que você precisa. Então, qual é o trabalho do autoalinhamento energético que a gente vai fazer hoje? Primeiramente, se posicionar e silenciar e respirar e prestar atenção de como você está por dentro. Se você está calma, em paz, ou você está em conflito, ou você está brigando com você mesma. E eu vou pedir para você olhar agora na sua imaginação, na verdade, você vai deixar vir à tona. Algo que você faz de uma maneira que você quer fazer diferente e você não consegue ainda. Né? Há um exemplo: se a pessoa fuma e ela quer parar de fumar, mas ela ainda não consegue parar de fumar, então ela vai se ver fumando. E vai se ver na sua frente fazendo o que você gostaria de transformar. Deixa isso vir, do jeito que for, não julga, apenas deixa vir. Ah, eu sou uma pessoa muito pessimista, então veja-se pessimista. O que você quer transformar? O que temos aí? E agora você vai olhar para esse você que está fazendo isso que você não quer mais, você vai dizer assim: eu te amo, mesmo assim. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Mesmo assim. Mesmo assim. Eu te amo muito. Mesmo ainda fazendo assim ou sendo assim, eu te amo. Sinta como o seu corpo vai ficando quando você declara amor
para essa parte sua, como fica a sua respiração. Ok? Agora, deixa isso aí na sua mente em algum lugar. Eu vou convidar você a deixar vir na sua imaginação você fazendo do jeito que você quer, que é o seu objetivo. Então, digamos, naquele exemplo que a pessoa fumava, ela vai se ver agora saudável, respirando bem, com um aroma gostoso na pele, não mais com aquele cheiro de cigarro, né? Talvez caminhando num lugar que tem ar puro. Então, eu vou pedir para você se ver e diz para essa parte sua: eu amo você, eu amo você. E olha para aquela parte antiga e diz para ela assim: olha, eu amo você, mas agora nós podemos fazer dessa forma. E mostra para ela a forma nova. E fala sim. E agora veja aquela parte antiga se despedir e ir embora e se dissolver. E tudo isso com amor. Você não está julgando, você não está criticando, nada disso. Você está aceitando e transformando. Se despeça de uma parte que já foi importante, mas que agora não é mais. Já pode mudar. E agora você olha para essa parte nova com um novo comportamento, com um novo estado emocional e diz sim. E aí deixe que essa parte entre em você e faça parte agora de quem você é agora. Eu sou nova. Eu sou nova. Eu sou nova. Eu sou muito amada, eu sou muito abençoada, eu sou muito feliz. Eu sou muito amada, eu sou muito abençoada, eu sou muito feliz. Eu me amo profundamente. Olha para você e fala: eu te amo, eu te amo, eu te amo profundamente. Eu te amo profundamente. Eu te amo profundamente. Você é muito importante para mim. E eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você.
Respira fundo, acessa, se dá um abraço, assim, ó, selando esse amor, essa reconexão com você mesma. Então, isso é um autoalinhamento vibracional. Onde agora você tem uma nova vibração fazendo parte do teu campo, de quem você escolhe viver, quem você escolhe viver. Né? Respira. Eu sou a presença conquistadora. 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 Como pode ser mais leve a minha vida? O que eu já posso soltar agora? O que eu posso soltar agora? O que eu não preciso mais? O que eu não preciso mais? O que eu não preciso mais? Provar nada para ninguém e que eu posso soltar. Como pode ser mais leve? Ei, como é que vocês estão se sentindo? Estão se sentindo bem? Alguém quer compartilhar algo? Temos 10 minutos no nosso encontrinho. Salve o fogo sagrado. Salve a presença do divino em nós. Notem o silêncio que se faz dentro de nós. Sempre que a gente se ama, sempre que a gente se acolhe. Quando a gente fala do silêncio, que o silêncio é importante, é esse silêncio de preenchimento interno, de não haver perguntas, não haver dúvidas. Há um encontro, autoencontro. Há uma reconexão com o eu superior, com a nossa parte sábia, com a nossa parte sábia. Quando eu fiz formação em hipnose ericksoniana, haviam várias vivências de recebermos a hipnose e focada em soluções. E quando terminava, quando ele chamava, o treinador chamava a gente de volta, a gente abria os olhos e a turma toda ficava em profundo silêncio. E a sensação que dava é que eu não queria sair mais dali, eu queria ficar naquele silêncio. E de repente tocava lá o aviso que era a hora do coffee break. Mas a gente não queria interromper aquele silêncio, entende? Então, você deve praticar situações que te tragam esse silêncio, que é a sua reconexão consigo. É parar. É tão bom, o semblante fica leve, o corpo fica leve. Então, esse é um prazer que cada vez que você vai aprofundando mais, ele é o maior dos prazeres até que você tenha êxtases espirituais, que é o encontro profundo com Deus, através do silêncio e do amor por si. Porque veja, quem nos criou
foi Deus. E quando eu me odeio, quando eu queria me matar, eu estava dizendo para ele que eu não gostei nada do que ele fez. Né? Então você vê a enorme desconexão. E quando a gente está em completude interior, quando a gente solta o que nós sentimos que é para soltar nesse momento, o que a gente desapega nesse momento, o que a gente passa de forma confiante por qualquer intempérie, a gente está dizendo para Deus, para o divino, para a nossa divina presença, que nós nos amamos e nós sabemos que somos sustentadas em qualquer situação. Então, fiquem nesse silêncio, saboreando o encontro consigo, a calmaria, a pausa. Não existe tempo aqui, existe presença. Ok? Então, vou fechar a gravação. Salve o fogo sagrado e a presença do divino em nós. Salve a nossa sabedoria intrínseca, que está sempre tentando nos levar para onde devemos ir. Ok? Então, vou fechar a gravação. Um beijinho para vocês.